Olá pessoal, tudo bom? Olá, 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 boa tarde. E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem nesse dia, nesse sábado, e que o Criador do céu e da terra possa nos permitir um dia de paz, um grande dia, tá bom? Vamos para o nosso alimento espiritual do dia de hoje? O alimento espiritual a gente está sendo retirado do livro do Evangelho de Lucas, o capítulo 1, versículo de 75 ao versículo 76 ao versículo 78, onde diz assim: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. A palavra hoje, o Criador nos mostra de uma maneira que possamos até tirar por nós mesmos como exemplo. Aqui, o primeiro Criador, ele está mostrando a vinda do Messias, a vida de Jesus Cristo. Ele está mostrando a missão que Jesus teve como homem nessa terra, de vir ao mundo trazendo essa boa nova para a remissão dos nossos pecados, trazendo pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus uma visita, como ele diz, como que o Oriente do Alto nos visitou, como uma visita do Pai, trazendo a misericórdia dele em nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Pai, a preparar os seus caminhos. Vocês lembram também que isso pode ser criado para todos nós. E hoje, quando eu li essa palavra, eu vou dizer a vocês, fiquei bem tocado, eu me senti como o próprio Pai estivesse falando comigo. Porque eu lembro que Jesus fala que nós sejamos imitadores dele. E por que ela me tocou muito? Porque ele fala assim: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. E nós somos chamados a ser profetas, principalmente nesse tempo que vivemos hoje. O tempo ao qual nós estamos vendo os corações esfriarem, a degradação das famílias. E isso é tão triste. A falta de respeito entre os pais e os filhos, entre os cônjuges. O coração está esfriando. O coração das pessoas estão esfriando. Estão se afastando do Pai. E aqui o Criador vai e fala: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Pai, a preparar os seus caminhos. Eu não estou dizendo que eu sou o próprio Messias, pelo contrário, eu tento segui-lo. Estou fazendo o possível, desde criança. A verdade é essa. Teve algum período da minha vida que eu me afastei do Pai. Assim como foi aquele filho pródigo, né, que pediu as coisas e se afastou do Pai. Mas eu, graças ao Pai Celestial, Ele nunca me abandonou e enviou seu Ruach Kadosh a me proteger. E quem é do Pai nunca consegue ficar longe dele, sempre retorna, sempre retorna. E como eu disse, essa palavra hoje me tocou muito, cara, me tocou muito. Porque
nós somos chamados a ser imitadores de Cristo, então nós somos chamados a ser profeta, assim como ele foi, e estar ante a face do Pai, e preparar o caminho. Aí ele continua, para dar ao seu conhecimento da salvação. O que eu estou fazendo hoje aqui nas redes sociais é exatamente aquilo ao qual eu venho fazendo com minha família, com as pessoas mais próximas. É fazendo aquilo ao qual eu já fazia quando adolescente. Eu já fui animador de crisma, e quem é católico aqui deve saber o que é isso. Já fui catequista, né, animador de crisma, por muito tempo da minha vida. Eu evangelizava, quando jovem e como jovem, evangelizava outros jovens e pessoas até mais velhas do que eu. Mas acabei com o tempo, trabalho e fui me afastando da igreja. Algumas questão até de não concordar com muitas coisas da doutrina e fui me afastando com o tempo. Mas na maior parte foi realmente o trabalho. Mas sempre evangelizava. Eu nunca deixei de evangelizar até no trabalho. Ao conversar com pessoas no meu meio, que às vezes eu sentia que eles precisavam de uma palavra, precisavam de alguém que pudesse dar ouvidos a eles. Eu parava a conversar e levava a palavra do Senhor. E fazia isso aqui, ó. Preparava o caminho. Eu estava sempre evangelizando. Nunca me afastei de verdade da vida do Evangelho. E fiz e faço. Tomei como missão fazer com minha própria família. E estar com minha esposa e meus filhos e estar evangelizando a eles. Vi que não precisava estar dentro de uma igreja física, né? Um templo físico. Mas igreja minha primeira igreja, como a própria palavra fala, somos nós, a nossa família. E ali, quando eu li essa palavra, essa primeira frase, esse primeiro versículo aí, ele já me tocou muito. E digo, você está... não que me comova, não, pelo contrário, me dá um ar de responsabilidade do que eu tenho que fazer, qual é a minha missão. E continuando, não é? Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. É a luz do Pai. É a luz do Pai que nos visita através de Jesus. Nos incomoda. Incomoda quando estamos nas trevas. E nos traz a luz. Ele nos visitou para nos tirar das trevas. Eu vou um pouquinho mais além, que faltam só mais 2 versículos para concluir esse capítulo. E eles são bem interessantes. Ele diz assim, no versículo 79. Para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Essa foi a missão de Jesus Cristo. Trazer a misericórdia, iluminar os que estão nas trevas, assentados nas trevas, os que estão na sombra da morte, e nos dirigir nossos pés no caminho da paz. A paz que vem dele. Continuando mais um pouquinho lá no último versículo, e o menino crescia e se robustecia em espírito. E teve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Esse último versículo aqui é muito interessante, porque olha só, o menino crescia. E esse menino somos nós, também pode ser, eu sinto como esse menino ser eu mesmo. Crescia e se robustecia em espírito. E o que é ser robusto? É não ser frágil, né? Não ser uma pessoa frágil.
um homem frágil, um menino frágil. Mas é crescendo, deixar de ser um menino e se tornar um homem robusto, antifrágil, vamos dizer assim. Antifrágil no espírito, em espírito. Que não se deixa abalar pelas coisas do mundo. Pelo contrário. É saber o que é as coisas do mundo, é saber as coisas do alto, o que é real e o que é da nossa ilusão, né? O mundo real e o mundo de aparência, vamos dizer assim. O mundo imaginário, né? Nós temos essa tendência de sempre idealizar algo e sair fugir do mundo real. E o mundo real ele está muito claro. O mundo real que está escrito na Bíblia são os princípios, né? Que Deus nos dá. Esse é o mundo real. O mundo real que está ao nosso redor. De verdade. Não é um mundo mundo da imaginação, vamos dizer assim, ao qual nós imaginamos um mundo ideal. Não existe um mundo ideal, existe um mundo real e temos que trabalhar em cima dele, ponto. E teve nos desertos, essa parte é muito linda e forte, olha. E teve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. E teve nos desertos. Esses desertos são os desertos ao qual nós passamos. O deserto espiritual, o deserto emocional, o deserto, vamos dizer assim, familiar. São os desertos ao qual nós passamos, nós enfrentamos. Onde ficamos fracos, desidratados, né? E nosso espírito também fica fraco, desidratado, passando por esses desertos. E teve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Jesus Cristo ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer, sem beber nada, em jejum total. Ah, mas não pode, a ciência diz que não pode. Pode sim, pode. Jesus Cristo passou por isso. E foi tentado nesse deserto, foi tentado a desistir, foi tentado a dobrar-se ao inimigo, porque o inimigo pensava que na fraqueza de Jesus, quando ele estava aflito, porque o jejum ele traz esse aflito, o deserto não traz essa aflição. Mas se a gente está junto, tem o Espírito Santo junto conosco e se põe à disposição do Pai, se põe à disposição do Senhor, Ele nos protege e nos dá força. O que foi que Jesus fez? Não se dobrou ao inimigo, pelo contrário. Ele nos convida a fazer o mesmo, a não nos dobrar diante do inimigo. Por isso que quando li essa palavra hoje, esse alimento do dia, eu me senti muito, muito tocado, tocou muito no meu coração. Tocou mesmo. E tu, menino, ser chamado de menino pelo pai, eu acho que eu, pensando que sou um homem, né, fortão, não sou nada, sou um menino diante do pai e que quero ser esse menino. Eu quero ser esse menino no colo do pai. Mas ele me chama a ser grande nesse mundo. Ele me chama a ser um profeta nesse mundo, um anunciador da palavra dele, de preparar os caminhos para aqueles que estão por vir. No caso, até meus filhos mesmo, que seria o principal. Para dar conhecimento da salvação e remissão dos pecados. Lembrar que que existe essa salvação que vem só dele. Que nossos pecados pode existir a remissão, podem ser remidos através do próprio Messias, através de Jesus Cristo. Pela misericórdia do nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que para retirar, né, as pessoas que estão nas trevas,
É isso que eu entendo que a leitura nos ensina à noite de hoje, esse alimento espiritual. O Criador nos ensina isso, me ensina isso, na verdade, no dia de hoje, desse alimento espiritual. Que eu sou um menino diante do Pai, mas Ele me chama para ser, não apenas deixar de ser um menino, mas Ele me prepara a ser um profeta do Altíssimo, um profeta dele mesmo, um anunciador, diante de tantas trevas, diante de um mundo de tantas trevas, onde as pessoas estão sentadas nas trevas, assim como diz a palavra, na sombra da morte, a fim de dirigir nossos pés no caminho da paz. É isso que o Criador nos convida, é isso que Ele me convida no dia de hoje, a ser esse anunciador. E como eu disse a vocês, eu estava, sempre desde novo, né? Quando jovem, tinha envolvido com a palavra, né? Pregando, ajudando as pessoas. Muitos jovens passaram por mim, acho que centenas de jovens, no tempo que eu era animador de crisma, no tempo que eu estava nas comunidades. Centenas e centenas de jovens, foram muitos. Foram muitos anos levando a palavra do Pai. Depois de uma parada assim na questão pastoral, né? Mas sempre levei a palavra no meio ao qual vivia, em especial com os mais humildes. Em especial os mais humildes, que eles tinham mais facilidade de querer escutar. Muitas vezes chegavam e absorviam, queriam um amparo. Às vezes apenas só com um abraço, muitas vezes só com um abraço. É isso aí, eu acredito que o Pai hoje me ensina isso, me alimenta dessa maneira. Ele me chama de menino, porque diante dele eu sou um menino. Mas Ele me chama a missão de mostrar o seu caminho, mostrar que Ele veio para nos redimir os nossos pecados, porque através de sua palavra nós nós possamos, na verdade, vocês também que estão ouvindo, assistindo esse vídeo, vão assistir depois, possamos tirar as pessoas das trevas, que estão assentadas nas trevas, na sombra da morte, e dirigi-las ao caminho da paz. E o único paz que nós podemos ter, o único caminho que nos leva à paz, é o caminho de Cristo. Mesmo que esse menino cresça, ou você mesmo, menino ou menina, cresça, esteja num deserto. Esse deserto vai te deixar robusto, antifrágil. Esse deserto que você está passando vai te deixar antifrágil. Vai te deixar robusto em espírito. Não existe nada nesse mundo vindo do Pai ou da permissão dele que não sirva para a glória dele. Os desertos ao qual nós passamos é exatamente para nos deixar robustos, antifrágeis e fortalecer o nosso espírito. Como a palavra diz, né? Esteve nos desertos, não é um deserto apenas. A nossa vida inteira vamos passar por desertos. Mas vamos passar nele, não vamos ficar nele. Vamos passar e ficar cada vez mais forte. Vamos passar por esses desertos e vamos ficar cada vez mais fortes. É isso que o Criador nos ensina no dia de hoje. É isso que o Criador me oferece como alimento espiritual para o dia de hoje. Espero que possa servir essa palavra para algum de vocês. E tenho a certeza, se você hoje é um menino ou uma menina, seja um menino ou uma menina no colo do Pai Celestial. Não tenho vergonha de dizer isso. Sejam mesmo meninos, sejam crianças. Mas não esqueça que Ele nos convida a sermos
profetas do Altíssimo. Nos convida a sermos profetas. Para tirar muita gente da estrada, do caminho, né? Do caminho das trevas. Da estrada que leva à morte. Mas que nós possamos ser, por nossa própria vida, sermos exemplos e a fim de tirar as pessoas desse caminho das trevas, mas dirigir-nos ao caminho da paz. Tá bom? Eu acredito nisso. Eu sei que é real, porque eu sinto no meu coração isso. Eu sinto no meu coração que o Criador falou tremendamente comigo no dia de hoje sobre isso. E espero que eu possa servir para algum de vocês. Que assistam esse vídeo. Que tomem essa atitude. Se sintam crianças, meninos e meninas no colo do Pai. Mas não deixem de ser profetas da palavra dele. Porque muitas pessoas precisam ser tiradas da sombra da morte. Por mais que passemos, por mais que eu passe, ou vocês passem por desertos, momentos de deserto, momentos de desolação, saibam que esse deserto está nos deixando cada vez mais robustos, está nos deixando cada vez mais antifrágeis e está deixando o nosso espírito robusto. Tá bom? Te agradeço, ó Pai Celestial, por esse discernimento. Te agradeço, Pai, por esse alimento espiritual que o Senhor derrama sobre nossas vidas, sobre a minha vida. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado que essa palavra possa entrar no coração de ao menos uma pessoa, Senhor, no dia de hoje. Para que possa ser glorificado o Teu santo nome. Que o Seu nome seja glorificado para a eternidade, Senhor. Dai-nos robustez em nosso espírito. Ajuda-nos a caminhar no Teu caminho de paz. Ajuda-nos também, Senhor, a ajudar aquelas pessoas que estão nas trevas, que possamos conduzi-las ao Teu encontro. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai Celestial, porque Tu és bom. E te pedimos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que na unidade do Espírito Santo reinam para sempre. Amém. Boa tarde a todos vocês, que o Criador do céu e da terra vos abençoe. Shalom. Vamos ser robustos, porque é para isso que nós fomos chamados, para sermos profetas do Altíssimo. O deserto está vindo? Está no deserto, está ruim, está com fome, está com sede? Você está se preparando. O Senhor está te preparando, está te deixando robusto, antifrágil, para que possa ser para Ele um instrumento de salvação. Fica na paz.